Ogum é um orixá masculino que representa perfeitamente o arquétipo do guerreiro, sendo o dono dos caminhos e responsável pelo progresso humano. Conhecido por sua força e energia vibrante, Ogum está amplamente associado à vitória e auxilia os humanos em sua conquista no dia a dia, já que ele simboliza a força presente na natureza que impulsiona o ser. Além de ser o deus da guerra, Ogum também é o executor das leis cósmicas. Desse modo, enquanto o orixá Xangô cria as leis, Ogum as aplica e verifica quem as cumpre. Ogum é o oposto de Xangô no quesito da relacionalidade, já que Xangô representa o lado racional e Ogum é majoritariamente emocional, apesar de também ser imparcial em suas condutas. E se você já gostou da ideia do vídeo, aproveite e se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. História de Ogum. Filho mais velho de Oduduá, o fundador de Ife, Ogum era um guerreiro temido, que lutava incansavelmente contra os reinos ao redor. Sempre que voltava de uma expedição, trazia rico espólio e muitos escravos. Ele lutou contra a cidade de Ará, destruindo-a, devastou-a e saqueou diversos estados. O guerreiro tomou a cidade de Iri, matou seu rei e deu trono ao seu filho, voltando vitorioso para Ife. Ogum foi o filho mais energético de Oduduá, e tornou-se regente de Ife quando seu pai ficou cego temporariamente. Após muitos anos ausente de Iri, decidiu visitar o filho. Quando chegou na cidade, as pessoas estavam celebrando uma cerimônia em que não podia falar de forma alguma. O guerreiro estava faminto e com sede, e viu vários potes de vinho de palma, mas estavam vazios. Os moradores da cidade não o saudaram e nem mesmo respondiam às suas perguntas. Como estava ausente há muito tempo, não foi reconhecido no local. Sua paciência era muito pequena e ele se enfureceu com o silêncio das pessoas, considerando como uma ofensa. Então, começou a quebrar os potes com golpes de sabre e, aumentando sua ira, passou a cortar as cabeças daqueles que estavam próximos, até que seu filho veio até ele. O filho ofereceu suas comidas favoritas, cabrito e feijão preto com azeite de dendê, além de potes de vinho de palma. Enquanto o guerreiro se saciava, os moradores de Iri cantaram louvores com menções a Ogum Jajá. A culpa e transformação em orixá. As homenagens dos moradores de Iri para Ogum não cessavam. Eles o vestiam com roupas novas, dançavam e cantavam para ele. Mas o guerreiro estava inconsolável, por ter matado os habitantes do local sem nenhum motivo. Ele não se deu de conta de que uma cerimônia tão relevante para o reino estava ocorrendo. Ogum estava abalado e sentia que não poderia mais ser rei. Ele estava extremamente arrependido por sua intolerância e com vergonha de sua precipitação. O guerreiro se castigou dia e noite em autopunição. Seu sofrimento não havia medidas nem chances de autocompaixão. Então, ele enfiou sua espada no chão e em um instante, a terra se abriu e Ogum foi tragado solo abaixo. O guerreiro estava em Orun, céu dos deuses. Não era mais um humano, se tornou um orixá. Ogum na Umbanda. Ogum é general da Umbanda, cavaleiro de Aruanda. Quem já ouviu esse ponto pode compreender um aspecto muito importante da Umbanda. Ogum, além de orixá, comanda diversas falanges espirituais que atuam em seu nome. As falanges espirituais de Ogum consistem em um grupo de entidades desencarnadas que atingiram um patamar alto em evolução espiritual, vibrando na sintonia do orixá Ogum. Esse conceito de falange espiritual tem influência do espiritismo, sendo que ele categoriza um grupo de espíritos que vibram na mesma energia. Mesmo assim, é importante destacar que Ogum também é um orixá na Umbanda, assim como no Candomblé. Inclusive, ele possui o mesmo arquétipo, sendo o senhor da guerra, do progresso, do ferro e o executor das leis divinas. Ogum no Candomblé. Responsável por ensinar a forja ao ser humano, Ogum é o orixá do avanço e da guerra no Candomblé. Inclusive, ele é o segundo orixá mais próximo do ser humano, atrás apenas do Exu, seu irmão. Vale destacar que não existem falanges espirituais de Ogum no Candomblé, já que essa religião não possui forte influência do espiritismo, que nem a Umbanda. Há diversos itas sobre Ogum no Candomblé. Contos sobre esse orixá representando diversas histórias que aconteceram com ele. Esses itas são representações metafóricas que permitem ensinar acerca da vibração energética e atuação do orixá Ogum, passando esse conhecimento por várias gerações. Sua origem. A origem de Ogum é humana, como guerreiro supremo do reino de Ife, trabalhando para seu pai. Sempre foi um lutador muito forte e possui um certo caráter impulsivo, o que pode prejudicá-lo em determinadas ocasiões, como no Ita, em que ele demorou o máximo possível para pedir ajuda a Exu, durante um cerco que ele realizava em uma cidade inimiga. Como orixá, ele se tornou indispensável para outras divindades por conta de sua tecnologia baseada no ferro. Desse modo,
Ele é o segundo a receber oferendas, atrás de Exu, que é o mensageiro dos orixás. Afinal, ao fazer a oferenda a Ogum, a pessoa usará suas facas e equipamentos de metal para realizar oferendas a outros orixás, exceto Nanã, que recusa o uso de metal. Sua paixão por Oxum. Oxum é a orixá da fertilidade, sendo muito semelhante ao arquétipo grego de Afrodite, o que pode a tornar muito sedutora, bela e sábia com as palavras. Por isso, Oxum é uma orixá extremamente persuasiva e conquistadora com seu estilo único. Há um Ita em que Ogum desiste de conviver com os outros orixás, sendo esses dependentes das ferramentas de Ogum. Feito isso, os orixás se desesperaram e todos eles foram buscar Ogum, mas nenhum teve sucesso. Afinal, Ogum era guerreiro e estrategista, sendo muito difícil capturá-lo. Depois disso, Oxum vai até Ogum para seduzi-lo com sua dança. Ogum, hipnotizado pela beleza e leveza de Oxum, retorna à aldeia onde ficam o restante dos orixás. Desse modo, o Ita revela a paixão de Ogum para com Oxum, representando a compatibilidade entre as energias desses orixás, sendo Ogum o passional e impulsivo e Oxum a tranquilidade emocional. Sua briga com Xangô. Xangô e Ogum representam a dualidade entre a razão e emoção, sendo a história da briga entre os dois a representação do dilema entre ser racional ou passional em determinada situação. Para isso, foi criado um Ita em que Xangô e Ogum guerreavam para ver quem seria o par da orixá Yansan. Afinal das contas, Ogum foi derrotado e Yansan virou a rainha da coroa de Xangô, orixá que foi rei quando estava vivo. Inclusive, a arma da vitória foi uma pasta de quiabo que Ogum tropeçou no campo de batalha, sendo o quiabo um vegetal que representa a sabedoria, mostrando a importância da racionalidade representada por Xangô. Características dos filhos e filhas de Ogum. Os filhos e filhas de Ogum possuem personalidades muito distintas, o que as torna propensas a se destacar perante as outras pessoas. Possuem um forte código de honra, são muito impulsivos, mas ao mesmo tempo são estrategistas. Com caráter expansionista, essas pessoas têm diversas características que atraem quem está ao redor delas. Por isso, são muito carismáticas e tendem a adorar festas e não se preocupam com sofisticações, interessando-se pela paz de espírito, diversão e cumprimento de seus objetivos. Festa e confusão. Os filhos de Ogum são muito festeiros, como você pode constatar em algumas figuras como o cantor Zeca Pagodinho. Adoram uma farra com os amigos e são muito divertidos, sempre com piadas e histórias em suas mangas, o que os torna altamente carismáticos. São muito abertos e gostam de interações sociais, sendo mais extrovertidos. Relativamente à confusão, o filho de Ogum não pode ser conhecido como alguém encrenqueiro, pois eles se importam muito com a honra e geralmente possuem grandes planos, não podendo perder tempo com bobagens. Porém, devido à impulsividade, os filhos de Ogum podem cometer atitudes precipitadas que levam à confusão, mesmo que racionalmente essa não tenha sido a intenção deles. Por isso, é importante não confundir impulsividade com propensão a se meter em confusão. Dificuldade em se apegar. Os filhos de Ogum não são adeptos de relacionamentos sérios, pois eles possuem grandes dificuldades para se prenderem em apenas uma pessoa. Afinal, eles são altamente expansionistas e gostam de conhecer novas personalidades e até mesmo tipos físicos. Porém, não pense que um filho de Ogum terá propensão a te trair se tiverem um relacionamento sério, embora ele possa estar em tentação pelo seu simples impulso biológico. Afinal, filhos desse orixá, quando estão equilibrados, importam-se muito em agir com retidão e seguir o código de honra que eles acreditam. Determinação e conquista. Ogum é o orixá do progresso e das batalhas, sendo altamente relacionado à conquista no âmbito militar que simbolizam as conquistas que as pessoas atingem em vida. Por isso, é uma figura que acompanha seus filhos e que os conduz rumo à vitória. Então, assim como seu orixá de cabeça, o filho de Ogum possui forte determinação para alcançar os objetivos que ele almeja, já que ele vibra na energia desse orixá, nunca esquecendo seus propósitos e se levantando rapidamente após uma eventual queda. Por isso, o filho de Ogum não desiste dos desafios e os encara com muita estratégia e força, já que o filho desse orixá é altamente estrategista. Por isso, também é muito conquistador e consegue realizar grandes feitos em vida. Essas conquistas podem se dar ao nível profissional, como promoções e aumentos, ao nível relacional, como o cultivo de bons relacionamentos, e ao nível de saúde, com o corpo e mente saudável. Além disso, também se aplica ao emocional e ao autoconhecimento, com o avanço no trato consigo mesmo, auxiliando em momentos de crise. Gosto pelo simples.
Os filhos de Ogum não precisam de nada sofisticado para se sentirem confortáveis, já que gostam de viver com simplicidade e de aproveitar as coisas boas da vida. Ficam satisfeitos em aproveitar os pequenos momentos da vida e não são nem um pouco exigentes, sendo ótimas visitas. Porém, se o orixá adjunto do filho de Ogum for Oxum, o cenário se torna diferente. Em contraste com Ogum, a orixá Oxum é altamente vaidosa e gosta apenas de vestir o mais belo, gostando muito de usufruir do melhor que ela possa ter. Por isso, pessoas que têm Ogum como orixá de cabeça, mas que também possuem Oxum como orixá adjunto, podem apresentar um certo gosto pelas coisas mais rebuscadas e até mais caras. Afinal, ela irá misturar a personalidade desses orixás, tornando-se mais adaptável em alguns casos. As qualidades de Ogum. Há diversas qualidades de Ogum com diferentes características na personalidade e campo de atuação. Alguns atuam na floresta, outros são guerreiros e muito mais peculiaridades para cada qualidade. Por isso, confira sobre as seguintes qualidades de Ogum Acoró, Megé, Ares, Oniré, Amené, Ogunjá e Alagbedé. Ogum Acoró. A qualidade de Ogum Acoró é altamente ligada à floresta, sendo irmão de Oxóssi e atuando diretamente em prol do bem. Ele é jovem, energético e altamente ligado à figura materna, apesar de seu ímpeto empreendedor e expansionista. Ogum Megé. Ogum Megé é a raiz de todas as qualidades de Ogum, sendo a qualidade mais velha desse orixá. Ele tem uma personalidade mais complicada de lidar, por ser rabugento. É o orixá completo, sendo solteiro e lutando sozinho na queda de demandas e para proteger os caminhos. Ogum Ares. Faz-se necessário ter cautela ao chamar essa qualidade, já que ela se incomoda com a saudação Patacori, usada para Ogum. Muitas vezes, ele se manifesta de forma destrutiva com um ímpeto violento. Ogum Oniri. Foi o senhor do reino de Iri, sendo que Oni significa senhor e Iri tem aldeia como significado. Muito ligado aos seus antepassados, ele desapareceu debaixo da terra, tendo um caráter impulsivo e combativo. Além disso, as suas contas são verdes, cor que também é associada a Ogum. Ogum Amené. O orixá Ogum possui forte relação com Oxum, tendo uma paixão pela deusa da fertilidade que seduz quem ela quiser. Ogum Amené é uma qualidade fortemente ligada a Oxum, usando contas verdes claras e tendo uma forte relação com a bela orixá do ouro e da prosperidade. Ogunjá. Ogunjá usa contas verdes e possui forte relação com Oxaguiã, já que ele fez o favor de fornecer os equipamentos necessários para que Oxaguiã conseguisse realizar sua colheita de inhame. Essa qualidade é famosa por gostar de cachorro, sendo chamado de o Senhor das Lutas. Ogum Alagbede. Sendo marido de Iemanjá Ogunté e pai de Ogum Acorô, a qualidade de Ogum Alagbedé é altamente relacionada com os ferreiros. Ele é amplamente disciplinado, exigente e consistente do que ele deve fazer e do que possui direito. A qualidade Alagbede é altamente eficaz e é associada ao cumprimento do ofício. Saudação a Ogum. As saudações para Ogum são Ogunhê ou Ogun-Iê, geralmente ditos na frase Ogunhê meu pai. Esse termo tem como significado Salve o Senhor da Guerra, homenageando o arquétipo guerreiro de Ogum, e toda a sua força e coragem para vencer demandas e trazer paz ao plano terreno. Além dessas saudações, também pode-se dizer Patacori ou Patacore para saudar Ogum, sendo muito presente na expressão Patacori Ogum. Essa saudação significa Salve Ogum Supremo Orixá de Cabeça, sendo altamente usado em várias casas de candomblé e em alguns terreiros de Umbanda. Símbolo de Ogum. O principal símbolo de Ogum é a espada, usada para vencer demandas e representando o poder espiritual desse orixá como canalizador de suas ações. Inclusive, é a espada de Ogum que deu o nome à planta, também chamada de espada de São Jorge, que é famosa por espantar energias negativas do ambiente. Além da espada, há outros símbolos para Ogum, como ferramentas, equipamentos de guerra como um todo e o escudo. A lança de Ogum também é outra planta que surgiu do sincretismo desse orixá com São Jorge, o que fez com que a lança também se tornasse um símbolo dele. Cores de Ogum. As cores de Ogum variam conforme as casas, mas a principal é vermelha, em consonância com as suas caracteres vibrantes e intenso. A segunda cor mais usada é o azul rei, podendo ter variações com azul claro também, principalmente em alguns relacionados à água. Na Umbanda, por fim, você pode também presenciar a cor verde para simbolizar Ogum em algumas casas. Elemento de Ogum. O elemento de Ogum é o fogo, em harmonia com sua disseminalidade e força.
mostrando todo o poder desse elemento na representação desse orixá. Por isso, a vibração de Ogum é a do elemento fogo, tendo ervas consideradas quentes e caráter intenso em quaisquer características suas. Relacionado ao elemento fogo, você poderá notar que até as pedras desse orixá são como base nesse elemento, sendo as principais a granada e o rubi. Outro ponto importante de se destacar é a cor das fitas, que são vermelhas leitosas. O que Ogum tem a nos dizer? Patacori Ogum. Se o Senhor da Guerra transmitir uma mensagem para você, não espere um sinal de desistência e nem de fraqueza. Pelo contrário, Ogum incentiva a coragem e a força para enfrentar as adversidades. Por isso, não desista de seu propósito e se esforce muito para consegui-los, de modo que você mantenha a disciplina para executar o trabalho diário com qualidade. Porém, Ogum também ensina a humanidade que o esforço por si só não adianta, sendo necessário ter estratégia para traçar seus planos e executá-los com maestria. Desse modo, você conseguirá ter maior controle sobre sua vida e poderá usufruir dos pequenos bons momentos que ele oferece em seu dia a dia. Caso você caia diante de algum desafio, Ogum te ensina que as derrotas podem se tornar vitórias se você aceitar o tropeço, mas lutar para que ele se torne uma conquista. Por isso, não pense que ao perder uma batalha, você perderá a guerra, pois com esforço e estratégia, você poderá reverter cenários adversos. Por fim, esse orixá também ensina a você que é necessário cuidar e ser fiel às pessoas que você ama. Essa é uma batalha diária e extremamente satisfatória, demandando apenas amor, tempo e energia para que você possa aproveitar momentos maravilhosos com pessoas queridas ou até mesmo aprofundar o vínculo entre vocês, passando por um momento difícil juntos.